Fala pessoal, dando continuidade aqui no nosso curso. Hoje nós vamos criar as implementações, né, dos casos de uso que nós criamos na última aula. Eu decidi dividir essa aula em duas partes para não ficar uma aula muito grande, tá bom? Hoje nós vamos atuar aqui na camada no módulo, né, de application, né, que é relacionado à camada aqui de interface de adapters. Essa camada também ela deve ser livre de qualquer agente externo, então não deve depender de framework, de banco de dados, nada do tipo. Então vamos começar aqui. Lembrando que a gente tem os casos de uso que estão aqui, já estão criados aqui, e nós vamos implementar esses casos de uso hoje. Então vamos abrir aqui a camada, o módulo, né, de application. Assim como nos demais módulos, eu criei aqui um pacote que espelha o nome do módulo, tá? Para ficar mais fácil na hora que a gente for fazer as importações. Aqui também no Notion tem o diagrama de pacotes, né? Se a gente for abrir aqui, ó, a gente percebe que nesse application a gente vai ter um pacote chamado Use Case e um de Gateway. Então vamos criar esses dois pacotes aqui. Então vai ser Use Case Impli e um outro pacote chamado Gateway. Uma coisa que eu esqueci, que acabei esquecendo na última aula, é que faltou um caso de uso aqui, tá? Se a gente abrir aqui os casos de uso, faltou o caso de uso de criar uma carteira, né? Então vamos copiar aqui esse caso de uso aqui. Qual? Vamos só nomear aqui para pronto. Aí aqui dentro dele, né, nós vamos jogar isso aqui. Aqui dentro dele nós vamos receber uma pronto, tá criado esse caso de uso. Vamos organizar aqui as importações. Perfeito. Então vamos deixar aqui nesse módulo aberto, né? Porque aí a gente vem aqui para caso a gente precisar. Na verdade, conforme a gente vai criando, o primeiro caso de uso que nós vamos criar vai ser esse caso de uso aqui, o Create User Use Case. Então já vou copiar ele aqui e vou vir aqui na pasta de Use Case Impli e vou criar uma classe concreta, tá? Lá é uma interface, aqui eu crio uma classe concreta, vou colocar aqui Impli. E aí nós vamos implementar o use case. Ele vai pedir para a gente criar aqui os métodos, né? Pronto. Então aqui, né, a gente vai começar a implementação, né, do caso de uso de criar o usuário, tá? Aí o que que a gente precisa, né? Se a gente for pegar a regra de negócio lá do projeto do PicPay, lá diz que é preciso que o usuário não, quer dizer, não pode o usuário ter o mesmo e-mail, né? Dois usuários ter o mesmo e-mail, dois usuários ter o mesmo CPF ou CNPJ. Então, o que que a gente precisa aqui? A gente precisa criar uma variável que a gente precisa criar uma variação que a gente vai conseguir consultar se esse CPF está disponível e se esse e-mail está disponível. E a gente tem os casos de uso para isso. Por isso a gente vai a gente vai fazer a injeção de dependência da interface desses casos de uso. Então, o primeiro vai ser o text number ali, ok, use case, text number, e o outro, o e-mail. Pronto. Olha que interessante, como a gente está trabalhando com abstrações e não implementações, eu consigo, mesmo não tendo implementado esses métodos, eu consigo usar as interfaces deles aqui nesse método, tá? Então eu vou buscar, eu vou bater direto na interface, na implementação, tá?
ainda que eu não, na abstração, ainda que eu não tenha criado a implementação para ela. E nós vamos fazer isso logo mais. Então, a gente vai vir aqui. Ah, eu preciso injetar isso aqui no construtor, tá? Então, vamos colocar os dois aqui no construtor. A ideia aqui ajuda, né? Você pode adicionar aqui. Vai criar o construtor para nós. Pronto, construtor criado. Agora nós estamos recebendo, então, por injeção de dependência, esses dois casos de uso. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos verificar, então, é se não está disponível ou não, né? Esse CPF ou CNPJ. Então, e aí aqui a gente vai passar user.get text number get value. Pronto. E aí aqui a gente vai estourar uma exception. Qual é a exception? A gente tem aqui, né, o e-mail exception e o text number exception criado. Se você não tem o e-mail exception, tá? Eu já tinha criado aqui, criei logo depois. Então, se você não tem o e-mail, você só copia lá, né, o text number exception e renomeia para e-mail exception. Pronto, né, já vai estar criada essa exceção personalizada, seguindo os padrões que nós estamos seguindo nas demais exceções. Então, por enquanto eu vou deixar isso aqui, depois a gente vem aqui e faz, tá? Então, eu vou vir aqui um if e agora eu vou verificar se o e-mail está disponível. Passando o user.get email. Também vamos estourar uma exception. Perfeito. Feito isso, né, então agora o que a gente pode fazer? Vamos definir qual exception a gente vai. A gente tem lá exception de text number e de e-mail exception. Mas nesse caso, como a gente pode utilizar. Não, vamos utilizar. A gente poderia utilizar um bad request, mas como tem, né, a exceção personalizada, vamos utilizar a exceção não personalizada. Então, vamos pegar aqui o código, né? Ignora aqui esse código que veio, né? Eu só estou criando isso aqui, depois a gente vem aqui e seleciona o código de origem que a gente vai utilizar. Então, vamos vir aqui no menu. Isso tem a ver com o cadastro de usuário, né? Então tem a ver com o onboard. Então vamos copiar isso aqui. E aí vamos colocar aqui para 2, né? E aqui no código também 2. Tá? E vamos colocar aqui, ó, text number indisponível. Então Ctrl D isso aqui. Vamos colocar aqui 3. Vamos colocar e-mail disponível. Vamos alterar aqui o código. Perfeito. Então, o text number é esse daqui. Eu venho aqui agora e colo aqui. E aqui embaixo vai ser um e-mail exception. Vou copiar isso aqui só para acelerar o desenvolvimento aqui. Vou colocar. E aí aqui lá é o 3, né? Que a gente colocou relacionado ao e-mail. 3. Perfeito. Agora ele vai pedir aqui para a gente apontar que esse método ele pode ter tanto uma text number exception quanto um e-mail exception. Então vamos colocar aqui. Perfeito. Então, a gente fazendo essa validação, né, se o CPF existe, se o e-mail, quer dizer, se o CPF está disponível, se o e-mail está disponível. Estando disponível, então a gente vai chamar um método de criar esse usuário. Vamos lá. Aqui a gente está implementando a interface que está na camada inferior, né, que é a camada de use case. E aí, nessa camada é a camada que a gente tem aqui os adaptadores, né? Então, as interfaces adaptadoras. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui nesse pacote de Gateway, a gente vai criar uma interface que vai ser implementada
na camada mais externa, que é a camada de framework, tá? Então, a gente vai criar aqui uma interface que vai ser chamada para a criação do usuário, e aí essa implementação vai estar na camada mais externa, e aí lá na camada mais externa vai ser decidido o que vai ser feito, se esse usuário vai ser salvo num banco de dados, se vai ser salvo em memória, se vai ser salvo num bloco de notas, independente aonde vai ser salvo. Aqui nessa camada a gente não se importa com isso, né? Mas a gente vai criar essa interface então, e aí a implementação fica a critério da camada mais externa, e aí pode ser feito o que for necessário lá. Então vamos criar aqui uma interface que vai ser a interface create user gateway. Pronto, create user gateway. Essa interface ela vai ter um método que vai retornar um user, tá? Create, e ela vai receber aqui um user. Pronto, é isso. Aí a gente vai vir aqui, vou colocar aqui um var user, eu não posso usar o user porque eu já tenho um user ali em cima, então vamos colocar aqui como user saved, né? Que vai receber então, perdão, primeiro a gente precisa também criar aqui, né? Injetar essa interface aqui, então create user gateway. Vou colocar ela no construtor. Pronto, vamos recebendo ela aqui no construtor. Tá aqui, bom. E aí a gente vai chamar aqui então essa interface. Então, create user gateway ponto create passando o user. Perfeito. Nós criamos o usuário. Nós sabemos que um usuário ele também vai ter uma carteira e ele vai ter uma transaction PIN, né? E se a gente for pegar tanto a carteira quanto o PIN, ele está dentro do contexto da criação do usuário, né? Porque quando você cria um usuário, você precisa criar uma senha, né? Um PIN, e você também precisa criar a carteira dele. Então, como está no mesmo contexto, nós vamos chamar os métodos de criação de transaction PIN e criação da carteira aqui dentro do método da implementação do create, do user, create user. Aí você pode pensar, nossa, mas aí você está causando um acoplamento. De certa forma, sim, mas como tudo está no mesmo contexto e nós vamos chamar abstrações e não implementação, ainda que tenha um pouco de acoplamento, ele não é um acoplamento que atrapalhe a regra de negócio em si. Tá? Não sei se isso ficou claro. Como está no mesmo contexto, então não vai atrapalhar a regra de negócio por si só. Tá? Então vamos vir aqui e vamos injetar esses dois casos de uso, né? Que é o create transaction PIN. Vamos colocar ambos no construtor. Perfeito. E aí aqui nós vamos chamar, tá? Ponto create. E aí nós vamos passar aqui um new wallet. E aí aqui ele pede que a gente passe o saldo e o usuário, né? Então a gente vai passar um big decimal 0 e também o user saved, que foi salvo, né?
Depois nós vamos chamar a criação do PIN, então, create. Nós vamos passar aqui um new transaction PIN e ele espera receber um usuário, user saved. Ele espera receber o PIN, né? Na verdade, a gente vai ter que fazer uma pequena alteração aqui. A gente vai ter que fazer uma pequena alteração aqui, porque nós vamos precisar receber, né, aqui no método também esse PIN, né? Então, vamos colocar aqui uma string. Aqui, deixa eu ver como que ele está. Ele está como string, assim, vai ser um PIN. E aí aqui agora vai ter uns efeitos menor que a gente vai precisar alterar. Então a gente vai ter que vir entrar aqui na interface e colocar aqui também. Tá. Pronto. Então, feito isso, a gente recebe o transaction pin. Agora a gente pode vir aqui. Outro ponto também, vamos entrar aqui nessa entidade do transaction pin. Está lá no pacote de for, né? Aqui o transaction pin, porque aqui no construtor ele está esperando, no construtor que nós fizemos, o attempt aqui, né, e o booleano, e nós não precisamos aqui receber isso, né. A gente pode colocar aqui, por exemplo, 3, né. Isso é uma regra de negócio, né? Pode ser que o cliente queira que, não, eu quero que ele possa tentar 10 vezes. Aí é uma regra de negócio, tá? E aqui vamos colocar false. Então, aqui na criação do projeto, na criação do usuário, a gente vai receber um usuário e um PIN, tá bom? Perfeito. Então, aqui a gente vem e vai colocar o PIN que nós recebemos. Lembrando que nós temos a validação do PIN. Então, nesse caso aqui, ó, como a gente tem um método que valida, né, se esse PIN está correto, se esse PIN é válido, o que a gente pode fazer aqui? Em vez da gente passar o PIN aqui para dentro do dis.pin, a gente vai fazer assim, ó, set PIN, e vai passar o PIN, tá bom? Na verdade não, na verdade a gente não vai atribuir, né? A gente vai chamar o método. Então a gente apaga aqui esse dis.pin e aí ele vai pedir para a gente poder dizer que esse método ele pode causar uma exceção. Então vamos adicionar aqui no construtor e também lá no método, né? Então no caso de uso implementado. Vamos colocar aqui, perfeito. Feito isso, então, tá? Ó, percebe-se que a validação do PIN está dentro do transaction PIN, está dentro da própria entidade. Então, se a gente passa um PIN errado aqui, ele vai estourar uma exception, tá? Perfeito. Feito isso, aqui nesse método aqui, ele retorna void, né? A gente poderia, para garantir que a carteira foi criada, a gente poderia retornar aqui um boolean, né? E aí a gente validaria se a carteira de fato foi criada ou não, tá? E aí, se ela não fosse criada, a gente poderia estourar uma exception. Mas a gente pode fazer isso futuramente, tá? Para não ficar essa aula muito longa, já está com 20 minutos de aula aí, aproximadamente. Então vamos seguir aqui com a criação dos nossos casos de uso. Então, o caso de uso de criação de usuário está pronto, tá? O usuário, então esse método vai receber um usuário e vai receber um PIN, tá? E aí a gente vem aqui e valida se o e-mail está disponível. Se sim, a gente faz a negação, a gente estoura uma exception. E mesma coisa aqui embaixo no e-mail, né? Aqui no CPF, CNPJ, aqui no e-mail, na verdade. E aí depois a gente vai, salva esse usuário, né? Ele retorna um usuário, a gente pega esse usuário salvo
e cria lá para ele uma carteira e cria para ele uma senha de transação, tá? Um PIN de transação. Então é isso, né? Esse usuário foi criado. Agora vamos implementar outros casos de uso. Vamos vir aqui então, a gente já implementou o Create User, vamos agora implementar a criação da carteira, tá? Então vamos implementar esse daqui. Então a gente vem aqui, cria uma nova classe, implementamos aqui, né, essa interface. Ele vai pedir para a gente colocar os métodos, né, no caso o método, né? Perfeito. E aí nós vamos trabalhar aqui, tá? É a mesma coisa em relação ao caso de uso implementado anterior. Então a gente vai ter que criar aqui, né, um gateway, que é o que vai fazer ali a ponte, né, com a camada mais externa. E aí a gente vai ter aqui uma interface que é create wallet gateway. Ele vai ter um método, ele vai ter um método que vai retornar void, ou seja, não retorna nada, que espera receber uma carteira. Pronto, essa interface foi criada e agora a gente vai fazer a injeção dessa interface aqui na implementação. Feito isso, a gente vem aqui, create gateway.create e passa o wallet. Perfeito. Esse caso de uso já está implementado. A gente precisa fazer a injeção aqui no construtor, né? Então, pronto. Agora sim, esse caso de uso está implementado. Vamos seguir aqui agora com a criação do caso de uso de Transaction PIN. Tá? A gente está pegando todos os casos de uso que é relacionado ao onboard. Então, vamos vir aqui. Vamos implementar a interface, né, do use case. Vamos criar aqui o gateway. Transaction PIN gateway. Vai ter um método que também vai retornar void. E vai receber uma transaction PIN. Perfeito. Vamos injetar. Colocar no construtor e chamar o método create ação transaction. Perfeito, né? Isso aqui também tá implementado, né? E agora a gente vai criar, ó, já criamos os casos de criação, né, do transaction PIN, do usuário e da carteira. Então vamos agora implementar vamos tentar implementar nessa primeira aula, né? Nessa primeira aula relacionada a implementações, né, nessa parte 1, tudo que é relacionado ao cadastro do usuário. Então, o que a gente mais faz lá? A gente verifica se o e-mail está disponível, né? Então, vamos agora implementar esse caso de uso.
Precisamos criar o gateway dele também. Aqui ele vai retornar um boolean, né? E vai verificar. Vai receber uma string, vai ser o e-mail. Pronto, feito isso, né? Vamos vir aqui agora. Vamos injetar essa interface. Colocar no construtor. E vamos retorná-la aqui. Ponto, e-mail, passar o e-mail. Aqui. Pronto. Já está pronto, né? A gente verifica aqui o e-mail, pega o retorno e já passa aqui para a implementação do caso de uso. Agora vamos fazer a mesma coisa com o caso de uso que verifica o text number, que é o CPF e o CNPJ. Vou só ela aqui. Aqui eu escrevi errado, né? Deixa eu faturar aqui. Vamos refatorar. Vai. Pronto. Perfeito. Refatorado. Agora vamos implementar esse caso de uso. Vamos fazer um gateway para ele. Vou copiar isso aqui, ó, para adiantar. Escolar e aqui a gente só faz a alteração. Text number. Aqui no interno a gente muda também. Text number. E aqui um text number. Pronto. Criado. Agora a gente vai injetar isso aqui. Adicionar no construtor. E vamos chamá-lo. Passando aqui o text number. Pronto, também está criada a implementação. Né? Vamos seguir aqui. Eu acho que é isso, né? Então, como a gente já está com 30 minutos de vídeo, né? Vamos deixar essa parte 1, então, para a criação desses métodos que a gente implementou. E aí, na próxima aula, nós vamos fazer a implementação dos demais casos de uso. Pessoal, por essa aula é isso, tá? Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Peço que curta o vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo. Obrigado e até o próximo vídeo.